Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Lembrando que você nos acompanha pela transmissão nas antenas parabólicas, também pela internet. O nosso portal é sba1.com. Também estamos no Facebook e no YouTube. Procura o canal do Boi, procura o Agricultura BR, você vai encontrar tudo. Você também está nos acompanhando por TVs por assinatura. A Claro TV, a Clarinet TV agora é uma só. Você acompanha aqui o sinal do canal do Boi. Também a Neo TV no Brasil e no Paraguai. Outras tantas TVs por assinatura. E a partir de agora, TV Imaculada Conceição está linkada aqui no Agricultura BR, sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Eu começo o programa de hoje falando a respeito de uma nova identificação na China de peste suína africana. Foi identificado mais um novo surto em um transporte de animais que estava sendo realizado em uma província chinesa. Os dados vão apontando para mais de 40%, isso mesmo com a China maquiando muitos números por lá, mais de 40% do rebanho chinês já se perdeu. Deve estar próximo à metade mesmo as perdas em relação ao que se tinha da manada chinesa para suínos. Um outro fator importante em relação à China nesse momento para a identificação da peste suína africana está na sua localização. De acordo com as autoridades chinesas, isso estava no portal oficial da China em inglês, eles estão procurando agora fazer a identificação dos animais infectados no transporte dos mesmos, já que os produtores não têm informado quando é identificado o problema. Esse é um dos destaques aqui do Agricultura BR. Por aqui agora nós vamos destacar uma entrevista feita com o analista de mercados da Rural Business, Júlio Brissac, pelo repórter José Cunha. Ele comenta o fechamento de plantas frigoríficas lá nos Estados Unidos e como isso pode impactar aí na cadeia produtiva, principalmente no Brasil. O anúncio feito a semana passada do fechamento de plantas frigoríficas nos Estados Unidos provocou algumas instabilidades no mercado da carne norte-americana. Aqui no Brasil, a ministra Tereza Cristina já se pronunciou sobre a preocupação com este cenário. Para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, vou conversar com Júlio Brissac, analista de pecuária de corte da Rural Business, para saber, Júlio, como você avalia o atual cenário da indústria norte-americana? Bom, a gente tem que dividir esse tipo de perguntas em duas partes, né? A primeira, vamos olhar com detalhe o mercado americano. Antes de tudo que você está vendo aí sendo bastante pulverizado na imprensa, é importante a gente entender que hoje está muito pesado esse tipo de informação em cima de uma empresa frigorífica dos Estados Unidos, que é a Smithfield, a maior empresa de produção de carne suína do mundo. Mas é importante ainda saber que a Smithfield hoje não é uma empresa genuinamente americana. Essa é uma empresa chinesa, de capital 100% chinês. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações que circulam no mercado, né? A gente sabe do problema entre Estados Unidos e China e tem muita gente tentando tocar terror, aproveitando a questão do Covid-19 para ganhar mercado, entre outras situações que a gente vem explicando aí aos nossos assinantes. É preciso a gente entender isso para contextualizar. A Rural Business, desde o início desse tipo de informação, se posicionou da seguinte maneira: muito cuidado com essas informações, porque por trás dessa especulação do Covid-19, procedimentos padrões de unidades frigoríficas que deveriam fazer algum ajuste no momento em que a demanda está sofrendo modificação sob o ponto de vista de consumo de bares e restaurantes. É muito importante a gente ver isso, né? Olhar com atenção o que está acontecendo, porque tem muita gente tentando pegar carona e ganhar mercado com essas informações. Nunca se esqueça que a Smithfield é uma empresa genuinamente chinesa operando nos Estados Unidos.
quais são os impactos que este cenário temporário pode causar aqui aos pecuaristas brasileiros? Olha, circula na última sexta-feira, circulou uma informação muito importante do CEO para a América do Sul da Marfrig. Desde que começou essas especulações, nós alertamos que muitas dessas unidades que seriam fechadas temporariamente, na verdade, já estavam no seu calendário fazer modificações sanitárias e ajustes de produção. O CEO da América do Sul, da Marfrig, entrou nessa sexta-feira no mercado, numa entrevista que já está disponível na internet, acatando todos os nossos alertas, ou seja, ele pontuou de uma maneira muito correta que a unidade fechada nos Estados Unidos da Marfrig, através da sua operação americana, que é a National Beef, ela já tinha no seu calendário um ajuste sanitário a ser feito, nada mais do que a antecipação desse ajuste foi efetivado, foi feito um procedimento mais rápido. Todos que anunciaram, com exceção da Smithfield, cancelamento temporário dessas unidades, já estão reabrindo na segunda-feira, né? Importante também mostrar que o CEO da Marfrig para a América do Sul pontuou também uma observação da Rural Business. O que se fala muito aí no mercado dessa questão de food service, que nada mais é de que distribuição de carne para bares e restaurantes, a gente tem que olhar empresa frigorífica por empresa frigorífica. Por exemplo, existem grandes frigoríficos no Brasil e no mundo que o segmento bar e restaurante é menos de 10%, menos de 5% do seu peso, do seu mix de distribuição e de faturamento. Portanto, muito cuidado com todo esse terrorismo. E se você me fizesse a pergunta que se eu estou ou não preocupado com toda essa questão, eu diria nem um pouco. Há muita gente tentando ganhar vantagem com o Covid-19. A ministra já se reuniu com alguns analistas para ver possíveis oportunidades onde o Brasil pode se inserir neste mercado. O senhor acredita que, de repente, esse cenário pode ser benéfico para o Brasil? O Brasil, os frigoríficos do Brasil não precisam de mais oportunidades. Eles têm a carne mais barata do mundo sendo negociado do planeta, e a fila de gente querendo carne bovina do Brasil, dos frigoríficos do Brasil, é enorme. Portanto, volto a dizer, a minha preocupação é nenhuma. O senhor acredita que esse cenário aí deve se manter até quando? O cenário de especulação? Para o resto da vida. Cada dia tem uma novela nova e mais gente querendo ganhar mercado e querendo fazer, principalmente, tirar do mercado brasileiro pequenos e médios frigoríficos aqui do Brasil. Tá certo, Júlio. Obrigado pela sua participação com a gente. Conversei com o Júlio Brissac, analista de pecuária de corte da Rural Business, que fez uma avaliação aí a respeito do fechamento dessas plantas frigoríficas nos Estados Unidos. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. E o assunto por aqui no Agricultura BR são as negociações com barter. Com um cenário desenhado com um dólar mais elevado e com perspectivas ainda não definidas do comportamento, principalmente da moeda norte-americana, alguns custos de produção podem ficar muito elevados para a próxima campanha, safra 2020-2021. E nesse cenário, o barter tem se apresentado como uma ferramenta ainda mais procurada por parte do produtor rural. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com Marcos Oliveira. O Marcos Oliveira, ele é coordenador de mesa de commodities da divisão agrícola da Bayer. Eu converso com ele pela internet. Marcos, obrigado pela participação. Como é que tem sido essas conversas, essas negociações com o produtor rural brasileiro, principalmente para essa nova safra? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. A demanda por barter para a safra 2021, a gente percebe que é uma demanda que se comporta no mesmo fluxo dos anos anteriores.
A demanda pela modalidade de barter, a gente entende que já está bastante consolidada na cadeia agrícola e hoje é uma ferramenta que o produtor já inicia a preparação para a safra seguinte, já contando ali com a ferramenta de barter como um dos pilares de financiamento para a safra. Então a demanda continua bastante aquecida pela ferramenta. Há alguma diferença, Marcos, entre essa procura pela ferramenta para a safra 2021 quando comparada às safras anteriores? Na verdade, não. A ferramenta de barter, o que ela traz de grande valor para o produtor rural é justamente a mitigação de risco, né? Então, quando o produtor rural ele fecha uma operação de barter para aquisição de insumo, seja o defensivo agrícola ou o fertilizante, automaticamente, dentro dessa operação vem um hedge para ele, ou seja, ele já está automaticamente travando parte do custo da sua produção. Então a gente percebe que cada vez mais o produtor rural tem se profissionalizado, tem entrado para planejamento da próxima safra, sabendo muito bem quais são os seus custos. Então quando a operação de barter ela é fechada, o produtor já sabe a que nível ele travou e quanto ele tem de espaço ali no custo de produção em relação à margem. Então a gente entende que num cenário mais adverso como esse, essa ferramenta ela fica traz mais valor e fica mais evidente do que em anos onde a temperatura as condições de temperatura e pressão são normais, né? Tá certo, Marcos. Marcos, os recursos para a nova safra, os que vêm via plano agrícola pecuário, não foram disponibilizados, eles devem ser adiantados, devem ser antecipados. Entretanto, o planejamento da safra 2021, ele está totalmente a todo vapor para os produtores rurais. Isso faz com que essa busca ela já esteja ocorrendo, o produtor tentando já antecipar esses custos de produção de uma maneira na qual ele não vai ter o desembolso financeiro, no caso, a aplicação dos recursos via financiamento, por exemplo? Sim, a gente percebe que as operações de barter já começaram a acontecer. Quando a gente pensa, principalmente dividindo mais ou menos o Brasil aí nos cerrados, né? Onde a gente tem ali Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e a região norte, a gente percebe que essa ferramenta já começou a ser aplicada, a gente já tem algum histórico de negociação fechado, então a gente percebe que o produtor já está assim se antecipando e definindo já pacote para plantio, pacote de portfólio e aproveitando aí para discutir e começar a avaliar preço de soja para a próxima safra. Marcos, percentualmente, certamente o Centro-Oeste deve ser a região que mais demanda, mas proporcionalmente, qual região produtora do país que tem mais se utilizado da ferramenta do barter na companhia que você atua? Fabiano, hoje o barter ele é uma ferramenta bastante democrática dentro da empresa, né? Hoje a gente tem uma atuação nacional com a ferramenta. Hoje não é uma ferramenta mais que se aplica só a grandes produtores, né? Hoje todos os produtores podem se utilizar da ferramenta e com as mais variadas commodities, né? Então hoje a gente tem não só a soja, o milho e o algodão, que são as principais commodities aí, mas a gente também tem ferramentas de barter sendo aplicadas na cultura do café, na cultura da cana-de-açúcar, por exemplo. Então é uma ferramenta bastante democrática. Em termos de volume, é claro que a gente não tem como fugir do Centro-Oeste, que é onde a ferramenta tem o maior peso, né? Tá certo, Marcos. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo convite. Um abraço. Um grande abraço. Conversei com o Marcos Oliveira, ele que trabalha na coordenação dessa área de barter nessa multinacional, falou um pouco a respeito de como está a demanda sobre essa atividade. Vou trazer agora uma notícia que há muito tempo eu não falo disso, não estou falando a respeito desse assunto porque não acontecia. Mas hoje, finalmente, teve uma confirmação por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que exportadores privados venderam soja num volume de 198 mil toneladas dos Estados Unidos para a China, coisa que não acontecia há muito tempo. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja em Chicago. Você tem comigo aqui os números na tela. Veja só,
Vamos ver se a gente tem aqui a soja. Agora temos soja, inclusive o mercado um pouquinho melhor, subindo um pouco. Posição de maio e julho são as que têm a maior liquidez. Posição de maio, $8, 34 centos mais 4 o bushel, vai subindo um pouco mais, vai subindo agora cerca de 0,4%. Neste momento, posição de julho é que tem maior liquidez agora, um pouco mais de contrato que maio, $8, 42 centos mais 2 o bushel, agosto, $8, 43 centos mais 4, setembro, $8, 44 centos mais 4. Há muito tempo eu não falo de vendas de soja dos Estados Unidos e não falo para a China principalmente, não tem tido esse negócio, e soja em alta em Chicago também, muito raro, hoje vindo no campo positivo. Vamos dar uma olhada agora no dólar comercial, assunto de agora da Agricultura BR, põe na tela, dólar em alta, alta forte, 1,63% de alta a R$ 5,39, mais 6, assim vem o dólar comercial neste momento, isso porque o mercado está bem nervoso, né? Está nervoso por vários motivos, um desses motivos está ligado diretamente a petróleo, o petróleo tem essa desabada, né? Chegou-se a duas questões, né? O petróleo abaixo de zero, nessa semana, e o barril de petróleo valendo mesmo com uma pizza. Então, situação que acaba trazendo ali impacto, pressão sobre os negócios. Mas quem fala sobre este assunto, sobre os fatores financeiros e como que eles impactam no agronegócio, é Walter Pulga Júnior, que participa conosco agora. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Você lembrou muito bem, essa derrocada nas cotações do petróleo, uma produção muito grande, consumo muito pequeno, de fato tem provocado uma movimentação anormal em todo o mercado financeiro no Brasil e no mundo, né? O dólar, como nós vimos, já se aproxima de R$ 5,40. Há uma corrida para o dólar, em todo o período de turbulência no mundo há uma corrida para o dólar, e o Banco Central brasileiro tenta conter, pelo menos, essa alta frente ao real. O Banco Central oferta ao mercado hoje 10 mil contratos de swap cambial com tradicional, né? Significa lançar dinheiro no mercado, como repetimos sempre aqui, com vencimento em setembro de 2020 e janeiro de 2021. Com isso, tenta conter aí uma alta mais acentuada do dólar, que tem sido uma constante. Agora, o petróleo continua a influenciar também o mercado financeiro, no setor de ações, né? Negócios em bolsa. E hoje nós temos alta em todas as bolsas do mundo porque há uma recuperação no mercado do petróleo. Petróleo é negociado agora, eu falo do petróleo tipo Brent, né? É negociado acima de $20, a $20,20 o barril agora, tem uma alta de mais de 4% neste momento. E eu tenho aqui na tela o petróleo WTI, que é base para a negociação nos Estados Unidos, em alta mais acentuada, veja, de quase 24% de alta agora, mas nada muito além de $14,30, $14,40 o barril. Essa recuperação dos preços do petróleo, que atingiram valores negativos no início desta semana, traz para o mercado de ações algum alento. É verdade. Porém, há muita preocupação em relação aos estímulos que serão dados pelos bancos centrais para o mercado. E sobre esses estímulos que o mercado opera hoje. Alguma recuperação no preço do petróleo traz, de fato, um alento, mas a espera de recursos dos principais bancos centrais de todo o mundo é que o mercado opera em alta. Opera em alta lá fora na Europa, nos Estados Unidos, todas as bolsas operam no verde hoje, como dizemos, né? No azul, né? Operam positivo, em alta, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E aqui o nosso índice Bovespa também vem em alta. Índice Bovespa opera agora aos 80.729 pontos, tem alta de quase 2,25%, ou seja, nós temos alta para os papéis que são negociados na antiga BMF Bovespa, hoje B3, inclusive com papéis da Marfrig em alta, viu? Marfrig subia agora há pouco, estava entre as maiores altas. Nós temos alta para papéis do JBS de mais de 2%, e Brasil Foods tinha alta de quase 4% agora há pouco. Então nós temos alta acentuada para a nossa bolsa também, o que ocorre lá fora. Agora, vale lembrar que um artigo publicado hoje no Financial Times por Kate Martin lembra que o colapso do petróleo é um alerta para as bolsas, né? Desde o final de março, os mercados de ações e as partes mais arriscadas do mercado, né, de bônus, encontram-se num rally.
Segundo o jornal Valor Econômico, que reproduziu essa matéria do Financial Times, há aí umas profundezas do desespero por bancos centrais que estão pegando pesado. Ou seja, é para tomar muito cuidado com o investimento em bolsa nesse período. Agora, o preço do petróleo toca aos níveis mais baixos deste século devido a essa crise do coronavírus, e enquanto isso, etanol nos Estados Unidos pode escapar do preço negativo. O fato de petróleo ter perdido um preço acentuadamente nesta semana, nas últimas semanas, no mercado americano, não significa necessariamente que o etanol também, lá nos Estados Unidos, perderá preço. Isso porque a produção está praticamente paralisada. O setor de etanol dos Estados Unidos enfrenta uma forte crise no último ano. Isso obriga a uma onda de paralisação na produção de etanol, principalmente no centro-oeste dos Estados Unidos. As usinas ociosas podem, pelo menos, evitar que o biocombustível seja atingido aí por preços negativos por excesso de produção. Portanto, já há uma redução da produção de etanol lá. E é o que causa preocupação para o Brasil. Vale alertar que, se milho pode ser armazenado mais facilmente do que o etanol nos Estados Unidos, esse milho pode ser ofertado no mercado internacional. Já houve um alerta do presidente da Conab, Guilherme Bastos, sobre esse assunto, preocupação de que o milho americano entre no mercado internacional, já que tem pouca utilização para a produção de etanol lá nos Estados Unidos, e ao entrar no mercado internacional, pressione as cotações do milho também que é ofertado pelo Brasil. É uma preocupação que já ronda, né, técnicos do governo, notadamente técnicos da Conab. Por isso, de olho na informação, os negócios no mundo mudam e mudam rapidamente com essa pandemia, com essa paralisação em boa parte da economia mundial. O preço do petróleo vai influenciar sim na sua vida. De olho na informação. Fabiano? Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. Por aqui vamos ver como é que vem sendo negociada soja nos portos brasileiros. Nós temos aqui soja R$ 103,00 em Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, reflete, evidentemente, o dólar mais alto. Hoje o dólar vai subindo forte de novo, 5,39, e com isso soja vai abrindo mais uma janela muito interessante de oportunidade para quem pode comercializar. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco eu vou falar a respeito de milho. Vamos falar desse milho nos Estados Unidos que pode ficar abaixo de $3 o bushel. O que isso significa? Tem participação também do professor Marcos Fava Neves e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. E os Estados Unidos têm, neste momento, um grande estoque de milho paralisado por conta da parada total, já chegando a mais da metade das usinas de etanol de lá, fora do mercado. Há também a paralisação de parte da indústria frigorífica. Com isso, os norte-americanos têm estocados agora e parados boa parte, ou uma parte importante, de sua produção agropecuária. E para saber como que isso pode influenciar nos negócios e principalmente no sistema agroindustrial aqui no Brasil, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em gestão estratégica do agronegócio, planejamento estratégico do agronegócio, como que esses fatores podem vir a trazer impacto no Brasil. Em relação a essa pergunta, uma das piores notícias para a agricultura brasileira e mundial foi a queda no consumo de combustíveis que, por sua vez, usam, em parte, os renováveis, da cana ou do milho. Para o agronegócio mundial, a queda nos Estados Unidos é muito ruim, porque eles usam 140 milhões de toneladas de milho para misturar ao redor de 10, 11% de etanol, né, na gasolina lá do mercado deles. E como o consumo veio muito para baixo, essas unidades de etanol de milho fecharam, deixaram de comprar milho e agora todo esse milho está aí disponível. Ele pode entrar no mercado internacional, ajudando a derrubar os preços em dólar, como ele pode também influenciar os americanos a plantarem mais soja e menos milho, nessa decisão que está sendo tomada agora, né, o início dos plantios nos Estados Unidos, também então atrapalhando o mercado mundial de soja. Então esse é um canal muito importante para a venda de produtos do agro, que é o canal combustíveis, e que ele está sofrendo muito agora em virtude das políticas de isolamento. Não só o etanol de milho, como o etanol de cana, como também o biodiesel,
merecem atenção e a nossa torcida para que o consumo se recupere rapidamente. E olha a situação, falando de milho, né? Você viu o professor Marcos Fava Neves comentando essa questão, né, do consumo de etanol nos Estados Unidos. E isso, claro, que é grave para a agricultura mundial por conta desse monte de milho, né? Além de soja, tem muita soja também parada. A verdade é o seguinte, ó, as negociações norte-americanas com soja são ruins. É ruim mesmo. Só que as de milho são piores ainda, né? Então, praticamente não tem. E essa é uma situação que vai se acumulando e o produtor brasileiro, aqui quem trabalha com agronegócio no Brasil, tem que ficar de olho. Milho nos Estados Unidos começa a ameaçar a perder a marca de $3 por bushel. Nós estivemos calculando aqui e nós observamos que isso não acontece há quase 13 anos. Tem quase 13 anos que não há uma negociação com milho abaixo de $3 o bushel. Hoje nós temos uma alta mais relevante para o mercado de milho nos Estados Unidos, que ameaçava perder esse piso, mas não muda muito a situação, né? Está muito longe de 4 e está muito perto de $3. Posição de maio vem a $3,18 o bushel, vai subindo aqui 2,2%. A alta é forte neste momento para o milho. Julho a $3,25 mais 4. Temos aqui também a posição de setembro a $3,29 o bushel. Negociação com a posição de dezembro a $3,38 mais 4. São os negócios que eu destaco aqui no Agricultura BR com o milho na Bolsa de Chicago, hoje apresentando alguma reação. E a seguir no Agricultura BR eu vou trazer uma entrevista com o presidente da Conab. Ele fala sobre importantes fatores em relação ao que vem acontecendo com a produção brasileira. Eu vou para o intervalo e volto já. Olha, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, as questões ligadas a abastecimento no Brasil, elas têm sido garantidas, tanto por conta da organização, quanto também de uma revisão das centrais de abastecimentos, garantindo qualidade e principalmente segurança para que o fornecimento de alimentos dentro do país siga sem nenhum problema. Sobre este assunto, nós conversamos com o Guilherme Bastos, presidente da Conab, que falou a respeito de como que isso tem ocorrido no país. E nós quisemos saber como que a Conab tem acompanhado a questão. Guilherme. Nós monitoramos diariamente a situação nas principais centrais de abastecimento do país. Nós temos um canal aberto direto com eles, né? Eles passam para a gente a posição, o que, de forma geral, de uma forma agregada, eu diria, o abastecimento ele não se interrompeu em nenhum momento. Né, o que a gente teve foi uma redução, claro, no fluxo de pessoas nessas centrais, e a gente observa também alguns movimentos de preços de hortaliças, de frutas, né, que alguns sim foram explicados por uma procura maior concentrada na primeira quinzena de março, né, quando começou a pegar aqui a parte da pandemia, mas outros movimentos também destacados por questões climáticas que são tradicionais desses mercados nas zonas produtoras. Então a gente tem um misto aí dessa conjuntura. Em torno da safra de grão, os números que foram apresentados na última safra, muita gente discute, principalmente em relação às perdas no Rio Grande do Sul. Eles devem ser mantidos mesmo com o que vem ocorrendo nas áreas de produção gaúchas? A safra, o último número que nós divulgamos no relatório do dia 9 de abril, anunciamos 251,8 milhões de toneladas. O que a gente tem desses 251 milhões? 52%
já foram colhidos. Então, a gente já tem aí aproximadamente 131 milhões de toneladas que já foram colhidas. Certo. A gente, de fato, tem 30% aí da safra que é de milho segunda safra, e que a colheita vai começar aí no finalzinho de abril e começa a pegar ritmo a partir de meados de maio, né? E a nossa projeção é que tenhamos aí 75,4 milhões de toneladas. Claro que esse número ainda é um número para ser confirmado conforme a evolução das condições climáticas. A gente sabe que 34% dessa área de milho segunda safra sofreu algum tipo de restrição climática. Claro que a gente vê agora os prognósticos vindos aqui, a gente tem uma parceria muito forte com o INPE, com o IMET, e com o IMET a gente tem notado que tem as chuvas aí nas principais regiões produtoras do plantio de milho segunda safra, que dariam aí pelo menos uma segurança que boa parte desse volume será colhido. Claro, o clima também muda a todo momento, por isso seguimos o monitoramento. E para lembrar, a gente tem ainda a previsão dentro desse número global, né, de aproximadamente 7 milhões de toneladas das culturas de inverno, cujo plantio começou a ser feito esse mês. Então, a sua resposta é, o número ainda não é consolidado, né, a gente está aí na metade do caminho, mas ele tem aí grandes chances de se consagrar como sendo um grande número para a história. Nós temos falado aqui durante nossa programação, há pouco o professor Marcos Fava Neves comentava em relação a milho e etanol nos Estados Unidos. Como é que essa situação, como é que ela tem ocorrido e principalmente como que ela deve trazer impactos, como ela deve influenciar aqui no Brasil? Na verdade, isso de fato afeta, né, isso diretamente as cotações internacionais regidas aí por Chicago. Eu diria que o milho há 15 anos atrás, esse não seria uma preocupação, porque nós praticamente não tínhamos exportação. Então agora os nossos preços ficam aí nivelados pela paridade de exportação e pela paridade de importação. Então, de fato, isso preocupa, né, em termos até pensando em termos de rentabilidade do produtor. Mas a gente tem que lembrar que, por outro lado, essa desvalorização cambial muito forte tem favorecido muito aos nossos produtores que estão principalmente relacionados a esse mercado das exportações. Então, inclusive, a gente já vê uma sinalização muito forte, inclusive para a próxima safra, de comercialização antecipada de soja e de milho, né? Então, acho que esse é um fato que que com certeza atenua essa queda nas cotações internacionais. Lembrando também que a safra americana, né, ela começa a ser definida por agora, assim, em termos de perspectiva de plantio. As últimas perspectivas que tinham para a área de milho lá nos Estados Unidos eram antes da crise. Então, pode ser que haja alguma revisão para baixo nessa expectativa de plantio, e isso dá uma equalizada um pouco no balanço lá dos americanos. Falando sobre soja, as exportações seguem, não tivemos aí nada que atrapalhasse, causado por Covid-19, inclusive com a China comprando bastante soja. De fato, o que acontece é que o volume de soja exportado até o final de março, no primeiro trimestre, praticamente 2 milhões e pouquinho a mais do que o ano passado. E quando a gente olha para a China, né, nós temos inclusive um volume 1,2, 1,3 milhão de toneladas também a mais que o ano passado. Então eu diria que até o final do primeiro trimestre, a evolução no ritmo das exportações de soja nada alterou. E a sinalização agora para abril, né, e a gente está aí já em meados de abril, é que tenhamos aí uma exportação recorde da soja. Com quais cenários, Guilherme, que a Conab está lidando neste momento em torno do que pode acontecer com as questões que a companhia acaba atuando no Brasil?
A gente sabe que a China, se ela não comprar da gente, ela teria que comprar dos Estados Unidos. E apesar de ter essa solução, eu diria, em termos, né, do conflito comercial entre os dois, a gente sabe que não é bem assim que está acontecendo. Então isso continua tendo um bom favorecimento para a gente. E no caso do milho, as nossas projeções já eram de realmente de um nível de exportação menor do que o ano passado. Então, o ano passado a gente exportou em torno de 41 milhões de toneladas e esse ano a nossa projeção é de 34,5 milhões de toneladas. Então, a gente já espera aí um arrefecimento, mas, por outro lado, um crescimento no consumo do mercado interno. E aí tem uma explicação de aumento de alojamento de aves e suínos, né, que a gente tem, inclusive, visto o desempenho das exportações de carne indo muito bem nesse primeiro trimestre do ano. Tá, Guilherme Bastos, presidente da Conab, conversando aqui no canal do Boi a respeito das ações da Conab durante esse período e comentando outras questões também ligadas à safra brasileira. Obrigado pela participação. Olha, no estado de São Paulo, enquanto os setores de flores e plantas e também o de pescado têm perdas entre 60% e 90%, outros fatores que são ligados ao agronegócio, como milho, como soja e também pecuária, de corte não tem perda nenhuma, o que é algo muito positivo. Para fazer um diagnóstico e saber um pouco mais do que vem acontecendo em cada segmento da agropecuária, a Secretaria de Agricultura do Estado desenvolveu um grupo de trabalho que tem monitorado as ações e é o que você vai conferir agora nessa entrevista de Sara Kirchhoff. Secretário, primeiramente, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. E eu gostaria de saber o que vocês perceberam de impacto mais significativo aqui na agricultura de São Paulo, agora com essas primeiras semanas aí de coronavírus e de isolamento social no estado paulista. Bom, Sara, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, estar de novo no canal do Boi. Sara, os impactos são diversos. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o agro se mantém intacto de maneira geral, com alguns setores muito afetados, mas no seu comportamento geral se mantém intacto. Isso não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades no setor, pelo contrário, são muitas dificuldades. O agro é a base da economia brasileira, ele está interligado em toda a sua economia e ele uma vez que o agro para, é um sinal de que toda a economia parou. Portanto, é razoável imaginarmos que o agro continua operando. O que a gente começa a enxergar agora são efeitos, ou melhor, são consequências que decorrem de fechamentos, paradas, problemas em outras cadeias que começam a chegar na cadeia do agro. Vamos por etapas. Eu acho que o primeiro impacto que nós tivemos foram nas flores, nas frutas, legumes e vegetais. Esse é uma cadeia muito curta, tanto de plantio como também de comercialização, porque você vende tudo à vista, você vende nos mercados e todo dia é um novo negócio. Existe um número em relação a essas perdas para esses setores que o senhor acabou de citar, secretário? É difícil fazer essa conta ela continua em aberto. Nós temos uma crise que não tem data para terminar. É uma crise de saúde, é uma crise que os prejuízos estão sendo calculados a todo tempo. E, de fato, tem vários casos onde os prejuízos serão permanentes, porque mudaremos a nossa dinâmica de consumo, a nossa dinâmica de relacionamento. Realmente nós estamos aqui enfrentando algo inédito e que mudará de maneira dramática toda a nossa vida, seja ela social, seja ela profissional, seja ela cultural. Então, realmente não dá para mensurar. Mas os setores que nós conhecemos e que serão e que já estão sendo afetados, é como eu estava dizendo, flores, frutas, legumes e verduras, a cadeia do leite
tem um efeito importante nela também, não só porque o custo de produção subiu com o aumento do dólar, mas também porque a demanda ela se alterou. Você tem no Brasil 50% da produção de leite, ela vai para o produto sólido, ou seja, para os queijos e derivados. Outros 50% para o leite líquido. E o que nós vimos agora foi uma diminuição enorme do percentual do queijo do leite sólido e um direcionamento para o líquido. Isso tem, num primeiro momento, ele sobe o preço porque a demanda é muito maior do que havia sido planejada, e num segundo momento, que agora a gente vê uma queda dos preços para o produtor, para o laticínio. Outro setor muito afetado nessa crise é o setor de açúcar e álcool, um setor muito importante para a economia de São Paulo, 50% do PIB do agro aqui do estado de São Paulo, e não só o coronavírus, que tirou todo o consumo de combustíveis do estado, que caiu aí por volta de 60%, agora voltou para os 40%, mas muita queda, e você tem a queda do barril do petróleo. O barril do petróleo caiu de $70 para 20, e isso coloca o etanol, que tem um custo por volta de $35, $40 o barril de produção, coloca o etanol numa situação não competitiva, ou seja, isso traz, sem dúvida alguma, um problema estrutural para o setor, certo, que tanto no nível dos negócios precisará ser pensado, mas também no nível federal. Precisamos financiar essa crise para que o setor, que é muito importante, possa voltar lá na frente.